E ação. Queridos, a paz do Senhor. Gostaria de te saudar com a paz do Senhor, amém? Glória, que Deus possa fazer grande o seu nome, não na terra, mas lá no céu, amém? No livro da vida. Meus irmãos, abra comigo a palavra do Senhor Jesus, lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, ou a Gênesis. Aleluia, nós vamos ler um pouco sobre o início de tudo, onde tudo começou. Você vai abrir comigo duas palavras, ou seja, duas partes da Bíblia. No princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, e lá no livro de Salmos, no capítulo de número 42. São duas leituras. Aleluia. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Diz assim, todos acharam? Se quiser acompanhar comigo, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e todos os pequenos seres viventes que se movem em cima do chão. Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus e criou, macho e fêmea os criou. E agora nós vamos lá no capítulo de número 42 do livro de Salmos. Capítulo de número 42. Isso é só para nós termos uma noção daquilo que eu vou discorrer o texto, para não ficar muito vago, amém? Capítulo de Salmos de número 42 diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de quando eu caminhava junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. O meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as correntes de troar das suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os meus ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, a tua presença salvadora, ó meu Deus. Vamos continuar um pouco o 43, que são só 5 versículos. E diz assim: faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra a gente infiel. Livra-me do homem fraudulento e criminoso, pois tu, ó Deus, é minha fortaleza, porque me rejeitaste.
Por que devo seguir vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, e que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Repita comigo: Ele é a minha salvação, o meu Deus. Amém. Somente até aí podemos tomar o seu assento, louvando e adorando o nome do Senhor. Não sei se na sua Bíblia está marcada, mas na minha está marcada como o segundo livro, que está assim acima do topo do 42, no topo do 42, está falando assim, o segundo livro de Salmos, uma vez que os Salmos são divididos em 5 categorias, ou em 5 livros que fazem referência ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. A partir do 42, nós vamos ver o segundo livro. E algumas Bíblias também está marcada como Ao Regente de Coro, um poema dos filhos de Corá. Alguém viu isso aí? Tem essa marcação na Bíblia de vocês? Tem ou não? Ok. Pois bem, meus irmãos, quando direcionada essa palavra ao nosso coração, gostaria de citar algumas partes deste texto que lemos, para que fixasse em nós o desejo pela busca, pela adoração ao nosso Deus. E nós vamos discorrer um pouco deste texto para entender de forma mais legal, de forma mais clara, tudo que o poeta ou o salmista queria traduzir essas palavras, ou talvez traduzir o teu sofrimento, a sua angústia, a sua aflição, nessas palavras descritas no Salmo de número 42. Quando nós falamos do homem que canta, quando nós falamos do homem que age, do homem que fala, ou do homem que comunica entre si, ou que tem relacionamento uns com os outros, ou até mesmo com Deus, nós estamos falando daquele homem primitivo, daquele homem que é formado do pó da terra e que Deus resolve então fazer a sua imagem e semelhança e colocar sobre a terra. Quando nós queremos falar deste homem que agora está em sofrimento, está clamando ao Senhor e dizendo: por que está batido a minha alma? Nós estamos falando de um homem que é formado por Deus. E nós entendemos uma coisa, que tudo aquilo que é feito para um propósito, se não está no seu propósito, ou seja, se está fora do controle ou fora do propósito, não anda, não vai para frente, não tem sucesso, é paralisado porque está fora do seu propósito. E o que me chama a atenção nessa palavra é que o Deus que nos formou do pó da terra, ou que trouxe a nossa essência do pó da terra, soprou em nós um fôlego de vida, ou seja, a parte de Deus que está em nós é o fôlego de vida que foi injetado e soprado em nós, e sem ele nós não podemos viver. Mas quando nós entendemos que somos partes deste Deus, quando nós entendemos que nascemos com o propósito de adorar a esse Deus, de buscar a esse Deus, quando nós nos vemos fora do caminho de Deus, nós nos vemos sem propósito, sem direção e sem fundamento. Mas eu quero te dizer nessa manhã que, se nós estamos aqui numa manhã de domingo, a exatamente 11 horas e 14 minutos na manhã de domingo, quantos poderiam estar descansando, quantos poderiam estar desfrutando de um momento com a sua família, mas resolveram estar na casa do Senhor, porque entenderam que este é o propósito maior para a vossa vida. Quantos poderiam estar tirando férias ou talvez descansando de uma semana de trabalho, mas entenderam que hoje pela manhã seria o momento de buscar e adorar ao Senhor. E eu dou glória a Deus pela sua vida que está aqui presente. Mas quando essa palavra chegou até a mim e eu fui tentar entender o sofrimento, a lamúria deste homem, o sofrimento da alma deste homem, porque este homem não está falando para outras pessoas, ele está em uma conversa interna entre ele e ele mesmo, e ele está agora não reclamando, mas citando para a sua alma a sua aflição. Repare que o homem que está citando essas palavras é alguém que entende que a alma dele está sofrendo, mas por cima da alma dele, ele sabe que tem um Deus que pode mudar a trajetória da sua vida. Ele entende que há alguém superior que pode fazer uma mudança extraordinária de uma hora para outra. Duas coisas que eu queria citar
neste texto? A primeira coisa sobre os filhos de Corá. Esse salmo é designado ou direcionado aos filhos de Corá. Nós sabemos que Corá é um daqueles que levanta falso testemunho ou levanta oposição ao homem de Deus por nome de Moisés, juntamente com Abirão. E eles levantam contra Moisés, mas eles são destruídos. A Bíblia fala que a terra vai se abrir e eles caem por dentro e são sumidos da face da terra. Mas passa-se gerações e aqui está um dos filhos de Corá. Aqui está um dos filhos que dão sequência ao chamado de adorador, ao chamado daquele que busca, ao chamado daquele que está na casa do Senhor para servir, como um levita. E nós vemos que esse salmo está direcionado para ele. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa palavra: não se importe com o seu passado, não se importe com o seu avô, não se importe com o seu bisavô, não se importe com o que aconteceu nos seus antepassados. A história que Deus tem para a sua vida pode ser iniciada hoje na sua trajetória. Muito se fala hoje em maldição hereditária. Vamos fazer aqui uma quebra de maldição. Vamos fazer aqui uma oração, uma campanha de 7 elos para que maldição sejam quebradas. Meu irmão, a maldição é quebrada quando o homem entende o seu propósito com Deus, entende que não precisa viver assegurado ao seu passado, mas entende que pode servir um Deus daqui para frente. Tem muita gente que está presa ao passado. Imagine que os filhos de Corá agora têm a oportunidade de estar no templo louvando e adorando, mas ele olha para o seu passado, olha para o seu antepassado e vai falar: olha, os meus pais, os meus antepassados levantaram contra Moisés, eu não sou digno de ser chamado de adorador, eu não sou digno de ser chamado de levita. Mas não, eles estão olhando para o passado, não se importando, mas dando ênfase ou dando importância ao momento que eles têm na casa do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Eu quero que você entenda, meu querido, que o que Deus tem planejado para nós vai além da nossa imaginação. Quem imaginaria aí você há 30 anos atrás no Brasil? Há 30 anos atrás, há 31 anos atrás, nascia no Brasil esse que vos fala. E quem diria que numa fazenda de café nasceria alguém que numa manhã de domingo estaria numa cidade dos Estados Unidos pregando a palavra de Deus? Quem imaginaria? Já os pais, quando a criança nasce, eles tendem a projetar um propósito para a sua vida, mas o que nós entendemos que quando o homem ou a mulher estão no propósito de Deus, tudo aquilo que eles imaginam vai muito além do que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado não se compara ao que o homem tem preparado. Mas vejamos que esse salmo, ele é citado por Davi, quando ele está em fuga agora do seu filho por nome Absalão, que está indo contra o seu próprio pai, no intuito de matar e destronar e tomar o poder. Mas se nós olharmos para a trajetória de Davi, nós vemos um homem que, por causa do seu pecado de adultério, ele tem um filho com Batseba, e ali acontece toda a maldição. E chega-se o profeta para ele e diz: você tem algumas opções, não são muito boas, mas você pode escolher. Olha, a escada não vai apartar da sua casa, a espada, a guerra vai permanecer sempre contigo, a sua família, você pode escolher o que você quer. E ele diz: pode me tirar de tudo, mas não me tira a presença de Deus. Pode me tirar de tudo, mas não me tire a presença de Deus. E quando nós olhamos para a trajetória deste homem que está fugindo do seu próprio filho, está agora fora de Jerusalém, está no setor norte do país, está fora da sua capital, ou seja, aquele homem que foi levantado para ser rei, aquele homem que foi levantado para ser governador, aquele homem que foi levantado para ser uma referência para o povo, agora está fugindo por causa do seu pecado. Entenda uma coisa: o pecado pode tentar ou pode fazer com que você se afaste de Deus, mas Deus nunca vai se afastar do homem ao ver nele arrependimento e disposição de mudança. Já os profetas vão dizer que o que vai separar nós de Deus são os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas uma vez que nascemos pecadores, então automaticamente estamos afastados de Deus. Nós vimos em toda a trajetória do povo hebreu que há alguns selecionados para adorar, e neste tempo são esses os levitas que estão louvando, adorando, tocando.
Mas este homem está numa terra distante e desejando estar naquele lugar, adorando ao Senhor. Meus irmãos, vivemos em uma época em que se fala muito em evangelho sobre prosperidade, se fala muito em evangelho em mudança de vida, se fala muito em evangelho em uma trajetória, podemos dizer assim, grandiosa, ou uma trajetória perfeita. Mas quando nós olhamos para a nossa trajetória, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos decepções, nós vemos sofrimento, nós vemos angústia, nós vemos momentos ruins que vivenciamos, e a gente diz: opa, parece que eu estou fora desse evangelho. Mas na verdade que o evangelho de Cristo se assemelha ao que Cristo viveu na terra. E o que vamos ver Cristo vivendo são coisas que muitas vezes são pesadas para nós. Mas repare que este homem, ele podia pedir tanta coisa. Ele podia pedir, conhecendo ao Deus que ele servia, ele podia pedir a Deus a extinção dos seus inimigos. Naquele momento, mesmo afastado da sua cidade, ele podia pedir a Deus que aniquilasse os seus inimigos e destruísse tudo, mas ele está citando uma palavra que tem que ser referência para nós no ano de 2023. Ah, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Ti. E ele fala que a alma dele anseia pelo Senhor, mas no diálogo você vai perceber que ele está dizendo para a alma: por que você está abatida? Mas como é que ele diz: olha, a minha alma tem sede de Ti, mas ele fala para a alma: por que está abatida a minha alma? Isso é uma luta interna entre a carne e o espírito, no qual a carne quer uma coisa, o espírito quer outra, mas ele está dizendo: eu confio no Senhor. Por que está abatida a minha alma? Não se preocupa, no momento certo Deus pode se levantar em seu favor. No momento certo Deus pode mover e as coisas vão voltar ao normal. O problema é que, como eu estava dizendo, no ano de 2023, quando se fala de evangelho, se fala de muitas coisas, mas não se fala da aflição da nossa alma. Não se fala do sofrimento da nossa alma. Não se fala do sofrimento que vivenciamos ao viver este evangelho. Não se fala dos momentos em que a gente chega em casa, talvez num culto perfeito. A gente pula, fala em línguas, recebe uma palavra profética, mas ao chegar no nosso lar, a nossa alma começa a se abater. E alguém vai dizer: é depressão? Ah, mas crente não tem depressão. Crente tem amargura de alma. Isso não é problema. Isso não é problema. Sabe por que não é problema? Porque tem um Deus que tem a capacidade de olhar para a nossa alma e dizer: olha, se alegre no Senhor. Já o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele sabe muito bem conviver com a alegria, sabe muito bem conviver com o sofrimento, ele sabe muito bem conviver com fartura, mas ele sabe muito bem conviver com a falta ou com a necessidade. O problema é que a gente chega aqui e a gente quer tudo perfeito, a gente quer uma vida perfeita, a gente quer um casamento perfeito, e nada disso acontece e a gente fica abatido. Repare que este homem está fugindo do próprio filho, e talvez lá em outra cidade, sendo um fugitivo, aquele que nasceu para ser rei, nasceu para ser governador, agora é fugitivo, e está lá clamando ao Senhor e dizendo: ah, Jesus, Deus, toma conta da minha alma, toma conta da minha história, toma conta da minha trajetória. Talvez naquele momento ele estava se arrependendo dos seus pecados cometidos, mas ele sabia que o sofrimento dele era temporário. Ele sabia que a angústia da alma dele era temporária. Como eu disse, no livro de Gênesis vai falar sobre Deus criar um homem e soprar nele o seu espírito e constitui o homem para que tenha um relacionamento. Para que tenha um relacionamento. Deus não queria relacionamento com animais. Deus não queria relacionamento com plantas. Deus queria relacionamento com homem. Deus não queria relacionamento: ah, hoje eu vou trocar uma ideia aqui com as vacas, amanhã eu vou trocar ideia ali com a anta. Não, Deus queria conversar com Adão.
Deus, na virada do dia, Deus ia até o jardim plantado no Éden e queria ter uma conversa com Adão, queria ter um relacionamento com Adão. Deus queria ter um relacionamento com o homem, uma vez que Deus o cria a sua imagem e semelhança. Mas por que Deus quer um relacionamento comigo? Por que Deus quer um relacionamento comigo? Primeiro, porque você é imagem e semelhança de Deus. Isso não é para florescer o seu ego, é para que você entenda a chamada que Deus tem na sua vida. Isso não é uma palavra egocêntrica, mas é para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história. Já quando nós entendemos que, quando a gente olha para trás, toda vez que o homem erra, ele é destituído. Toda vez que o homem erra, ele é destronado. Toda vez que o homem erra, ele é tirado fora. E continua esses problemas que acabam sucedendo. Veja a história da humanidade citada na Bíblia. O homem está crescendo, progredindo, de repente, cai. O homem está crescendo, está progredindo, de repente, cai. A vida estava muito boa no Éden, até Adão resolver fazer errado e ser destituído do Éden. O planeta, ou seja, a terra estava indo de forma muito boa, até que o homem percebe que dá para criar algo grandioso e planeja então fazer um prédio para que chegue até os céus, então é destronado. O homem está indo muito bem, mas chega um momento que ele é destronado. Por quê? Porque ele acha que pode alguma coisa. Entenda uma coisa, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é por você mesmo, é naquele que te fortalece. Não é na sua força, mas é na força daquele que te fortalece. Não é sobre você, é sobre ele. Quantos governos se instituem e pensam que são alguma coisa e são destronados? Quantos presidentes são mortos porque acham que pode fazer alguma coisa e acabam morrendo, e aí? Não são nada. Não passamos de pó e poeira. Já os psicólogos ou os psicanalistas, aqueles que têm uma ideia mais pessimista, vai dizer que nós somos um cadáver adiado. Mas quando eu olho para a Bíblia, ela me diz que o meu corpo, ele tem uma validade, mas a minha alma, ela será para a eternidade. E vemos, pois, o sofrimento deste homem, porque ele está sofrendo e ele está dizendo: a minha alma anseia de estar na casa do Senhor. A minha alma anseia de estar junto do povo em procissão, indo para Jerusalém adorar. A minha alma tem vontade de estar no meio da congregação, adorando ao Senhor. Encontra-se poucas pessoas em que a alma grita dizendo: a minha vontade é estar adorando na casa do Senhor. Quantos dizem: olha, a minha vontade é estar lá no Brasil, no churrasco com a minha família? Quantos que choram dia e noite dizendo: eu queria tanto ter a minha mãe do lado, para a gente conversar, para me abraçar? Quantos que gritam e até pensam, outros até voltam para o Brasil, para os seus familiares, porque não suporta viver longe daqueles que amam. Mas poucos são aqueles que choram, esperneiam, porque não conseguem viver longe da presença do Senhor. Mas hoje eu gostaria de fazer este convite e que você queira de bom grado recebê-lo, a nós buscarmos ao Senhor o quanto nós podemos achar, a nós adorarmos esse Deus enquanto nós temos oportunidade. Ontem eu fui no hospital e quando você chega nos corredores estão todos lotados. A fila está grande, não é só no Brasil, aqui também. Os médicos não dão conta de atender o tanto de pessoa que tem. E quem sabe aquelas pessoas que estão lá há muito tempo estão dizendo: olha, se eu pudesse estar na casa do Senhor. Ah, se eu pudesse, eu voltaria, faria diferente. Mas não, queridos, a oportunidade que nós temos é hoje, é agora. O momento em que Deus nos dá a oportunidade é hoje. Agora pensa comigo, Davi está em seu palácio, um dia de sol como hoje, olha para fora do seu palácio, vê Batseba muito bonita, lhe encanta, cai em prostituição. Muito tempo depois,
E ele tinha tudo, tinha palácio, tinha família, tinha filhos, estava tudo indo muito bem. Mas ele resolve fazer errado. E muito tempo depois, está ele exilado, quase que jogado para fora do país, por causa da rebelião do seu filho. Está orando agora e dizendo: ó Senhor, a minha alma anseia por ti. Assim como a coça, queridos, a coça, uma espécie bem parecida com um veado, em que ela tem a capacidade de sentir o cheiro das águas a longa distância. Se ela estiver passando num lugar em que tiver uma corrente de água por baixo da terra, ela consegue sentir, ao ponto de ela conseguir direcionar-se e encontrar o local da água. Só que tem uma coisa interessante também sobre a coça: quando ela fica muito tempo sem beber água, ela começa a exalar como se fosse um hormônio que atrai os seus predadores. Então ela tem dois pontos que são bem estratégicos: a capacidade de procurar água, e o contra dela é que quando ela fica sem água, ela vai acabar morrendo. Como eu disse, nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Temos em nós um pouco de Deus, a essência da vida. Se nós ficarmos sem o ar, morremos, sim ou não? Que o Espírito Santo seja o nosso ar. Aquele que, quando vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, vai falar do roar ou do pneuma, aquele que é soprado o vento, ou seja, o ar que respiramos é a própria presença de Deus em nós. O próprio ar que respiramos é a essência do Espírito Santo em nossas vidas. Mas repare que a vida passa de forma tão rápida que muitas vezes nós não nos preocupamos em nos enchermos do Espírito Santo. Muitas vezes não nos preocupamos em estar alinhado com a palavra. Muitas vezes não nos preocupamos em estar cheios de Deus. Queremos estar cheios de tanta coisa. Queremos estar cheios de dinheiro. Queremos estar cheios da riqueza, queremos estar cheios dos carros caros, queremos estar cheios da roupa mais bonita, do terno mais bonito, do sapato mais bonito, mas pouco nos importa, e isso é difícil de ser falado, é que o que nós mais precisamos, é o que nós menos damos importância. O que mais precisamos, é que nós menos damos importância. Você já pensou que, quando você olha para essa palavra, que Davi não precisava estar sendo um fugitivo do seu próprio filho? Ele podia estar no palácio, desfrutando da melhor comida, da melhor gordura, do melhor churrasco, do melhor Brazilian barbecue, mas não, ele está fugindo porque deu errado, deu ruim. E o que eu quero chamar a sua atenção é que, se nós buscarmos de Deus, não tem como dar errado, irmão. Se nós buscarmos dessa presença, vai dar tudo certo. O problema é que, sabe qual que é o problema nosso? Nós damos muita ênfase ao trabalho. Primeiro, porque se eu não trabalho, eu não como, sim ou não? E depois, nós vamos ter que tirar tempo para férias, porque a gente trabalha muito. Primeiro a gente tira o tempo que seria maior para Deus e damos primeiro a mamon, ao dinheiro, ao trabalho, à vida. E depois a gente tem que tirar um tempo para tirar férias, porque o trabalho tomou tempo demais. Aí quando você olha para o seu filho, você não reconhece. Meu Deus, olha o tamanho do meu filho, olha o tamanho da minha filha. Muitos pais não cuidam dos filhos porque tem que trabalhar, e agora dar os seus filhos para os outros criarem, e não ver os filhos crescerem porque tem que trabalhar. E quando chega na velhice, o filho pega o seu próprio pai e coloca em um lugar para os outros cuidar, porque tem que trabalhar. É uma troca, é a mãe que não cuida do filho, depois o filho que não cuida da mãe. Aí eu te pergunto, e o dinheiro que ganhou adiantou? Não. E o dinheiro adiantou? Não. Aí eu te pergunto, e se nós não buscarmos a Deus, de que vai nos adiantar? De que vai nos adiantar? De que vai adiantar o dinheiro quando não se pode comprar um dia de vida? De que vai nos adiantar a riqueza se nós não podemos comprar a saúde para os nossos filhos?
de que vai nos adiantar a quantidade que for de dinheiro se nós não podemos ter a alegria ou a paz de sentar na mesa com os nossos filhos. Eu falo de mesa, mas eu nem sento na mesa. E eu tenho certeza que dificilmente nós sentamos na mesa com nossos filhos. É engraçado que se você chegar para alguém e perguntar com quem, se você tivesse a oportunidade de jantar com alguém muito famoso, quem você escolheria? Alguns citaram atores, atrizes, reis, governadores. Mas se você pode chegar para os seus filhos e perguntares com quem você gostaria de jantar se tivesse a oportunidade, ele fala com papai e com mamãe. Eles sabem o valor. Eles sabem o poder que é a família estar junto. Mas, pois bem, meus irmãos, quando nós vamos olhar nessa palavra e nós vamos ver a aflição deste homem, quando a gente olha assim de modo panorâmico, é um salmo muito bonito. Por que está abatido a minha alma? Por que te aflige dentro de mim? Espera em Deus, porque Ele vai fazer. Espera em Deus, porque Ele ainda vai prover para a gente. Mas no capítulo 2, no capítulo 42, no verso 3, vai falar assim que são as lágrimas dele que são alimento durante o dia e noite. As lágrimas deles é o que alimenta tanto de dia como de noite. É alguém que fez errado? É alguém que está sofrendo? Mas é alguém que sabe a quem está buscando. Davi, ele é alguém que, ao citar essas palavras, ele está direcionando a Deus o seu socorro. Repare, ele é um rei, mas ele não diz: queria que os meus servos me servissem, queria que um banquete. Não, ele está querendo buscar ao Senhor. Está querendo buscar quem? A presença do Senhor. Ele fala com a alma dele, fala para o Senhor, fala: Senhor, a minha alma está esmorecida, está abatida, está em sofrimento, mas eu confio no Senhor. A maior dificuldade nós talvez seja de termos a capacidade de olhar para nós mesmos e dizer: minha alma, se aquete aí, porque Deus vai cuidar da gente. Eu sou uma pessoa de cabeça muito tranquila. Às vezes Márcia já está até pegando esse ritmo, porque não adianta endoidar a cabeça, meu irmão. Você preocupa demais, seus cabelos caem, você fica doido e nada se resolve. Eu prefiro esperar no Senhor. E no dia seguinte, dá tudo certo. Na manhã seguinte, dá tudo certo. Um novo dia, uma nova esperança. É um novo ciclo que se inicia. Mas o que eu quero que você entenda também nessa manhã é que o salmista, ao citar esse texto, ou seja, esse salmo, ele tenta nos mostrar para nós não nos afligirmos, lutarmos com nós mesmos, mas não deixarmos-nos afligir pelas tribulações. Não deixarmos perder a cabeça, não perdermos a cabeça, não tirar da direção de Deus a nossa vida, mas confiar em Deus. E confiar nada mais é do que você soltar as rédeas e deixar alguém te guiar. Ou seja, pegar na mão de alguém, fechar os olhos e deixar ele te levar. Você confiar nada mais é do que você se entregar a quem ou aquilo que vai te ajudar, ou aquilo que vai te encaminhar para onde você está indo. E uma coisa também que este homem diz: porque não bastasse a sua alma estar abatida, tinha alguém que todos os dias olhava para ele e dizia: ei, cadê o seu Deus? Cadê? E talvez nas menções que fizessem para ele, dizia: ei, cadê o Deus de Samuel, que foi te ungir lá na casa do seu pai? Cadê o Deus de Samuel que te tirou de trás da malhada, te colocou para dirigir no palácio? Cadê esse Deus? Cadê esse Deus que dentre os seus irmãos escolheu você, mas cadê ele? E ele diz: Senhor, a minha alma está abatida, eu estou em sofrimento, todo dia os meus adversários me zombam,
Mas lembra o que ele está querendo? Ele não está pedindo alívio do sofrimento. Ele quer só a presença de Deus, porque ele sabe que a presença de Deus é o alívio para o seu sofrimento. Ele sabe que se ele pede uma libertação, seria algo temporário. Mas ele sabia que se ele pedisse a presença de Deus, seria algo permanente para a vida dele. Ele sabia que se ele morresse no processo, se a alma dele estivesse descansando em Deus, na eternidade, ele estaria com Deus. Ele sabia que o processo era temporário, mas que a sua alma era permanente e tudo poderia acontecer. Mas o interessante seria se a alma dele tivesse apegada ao Senhor. O capítulo 42 e o 43, eles estão separados, mas segundo alguns estudiosos, e quando a gente olha também, dá para entender que é o complemento do capítulo 42, o 43. Porque ele pede justiça, ele pede a justiça contra a causa dele, contra os infiéis, mas ele sabe que é o Deus dele que é a fortaleza. Ele sabe que é o Deus dele que é o seu lugar forte. Ele sabe. E nada mais difícil do que você tirar alguém do propósito, alguém que sabe o seu propósito e entende o Deus que o levantou. Ninguém tira. Pode vir a adversidade, está de pé. Vem o problema, está de pé. Vem a dificuldade, está de pé. Vem tudo que vier, está de pé. Porque entendeu o propósito. Mas gostaria de fazer referência às vozes, ou seja, à voz de Davi, nessa manhã, e te convidar a buscar esse Espírito Santo de Deus, aquele que vai trazer alívio para a sua alma, aquele que vai tirar da tua mente toda a complicação, aquele que vai tirar do seu casamento a dúvida, aquele que vai tirar dos seus filhos a incapacidade de progressão, aquele que vai entrar na sua vida e vai fazer a diferença. Nós estamos em pouco número hoje porque muitas pessoas estão fora, estão passeando, ou seja, tiraram os dias de folga. Meu irmão, isso não é problema, mas é bom a gente citar, enquanto tiver oportunidade, busque ao Senhor. A minha mulher fala, mas você tem que dormir. Eu não preciso dormir, eu posso ficar acordado. Quando eu morrer eu vou dormir um bom tempo. Mas eu quero que você entenda, não dê mais crédito ao seu descanso terreno, dê mais crédito ao descanso da sua alma na eternidade. Dê mais crédito, ou seja, dê mais valor. A gente fala em dar crédito, né? Mas é aquela ideia de depositar as suas fichas, depositar o seu crédito naquilo que mais lhe rende, e nada que vai te render mais do que uma vida na eternidade com o Senhor. Amém? Para nós concluirmos, no capítulo 43, no verso 5, ele vai dizer: porque está batido a minha alma, porque te aflige sobremaneira dentro de mim, deposita a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus. Desde o início do 42 ao término do 43, ele está numa disputa entre a alma dele, entre ele e a alma dele. Passou o 42, chegamos no 43 e termina com ele dizendo: minha alma, descansa, porque vamos confiar no Senhor, porque Ele, eu tenho certeza que nele nós vamos louvar ao Senhor. Não precisa se preocupar, mas vamos nos aquietar e vamos depositar a nossa confiança no Senhor. Se coloque sobre os seus pés sobre o instante. Vamos fazer uma oração nessa manhã? Eu não vou pedir a Deus para te encher do Espírito Santo, e eu não quero pedir também para isso. Eu não vou pedir para Deus que te enche de riqueza, eu não vou. Se você quiser pedir, peça. Mas vamos pedir a Deus para nos encher, sabe de quê? Confiança no Senhor. Meus irmãos, esse é o tempo em que nós vemos mais pessoas na depressão, mais pessoas sofrendo, mais pessoas indo ao suicídio, mais pessoas morrendo, porque não veem solução para os seus
problemas. E você é a solução do problema de alguém. Talvez para sua esposa ou para seu esposo você seja o problema. Mas eu quero te dizer que hoje você vai ser solução, amém? Você vai ser a solução do problema de alguém. Sabe por quê? Enquanto os muitos descansam, outras pessoas estão morrendo, sofrendo, porque não recebem uma palavra de conforto, não recebem uma palavra de ânimo, não recebem uma palavra que edifica. Quantas vezes a gente liga para alguém para falar mal da vida de outro alguém? Vamos ligar para liberar uma palavra de vida, uma palavra de libertação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida. Gostaria de te conscientizar nessa manhã, a dar crédito a essa palavra, a dar crédito ao que o salmista tenta nos ensinar neste texto, e ouvir, dar crédito e colocar em prática tudo aquilo que foi falado nessa manhã. Amém? Soberano Deus e Pai, em tuas mãos queremos colocar a nossa vida, a vida da tua igreja. Meu Pai, que essa seja uma palavra ministrada aos seus filhos, que possa trazer neles, Senhor, um conforto para a alma, trazer também, Senhor, uma inquietação, meu Pai, sobre o comodismo, uma inquietação, meu Pai, sobre estar parado, sobre não estar fazendo, sobre não estar ajudando alguém. Meu Pai, que nessa manhã seja uma manhã, meu Pai, em que o Senhor vai de encontro aos teus filhos e enche eles, meu Pai, com a tua palavra. Enche eles, Senhor, com a tua confiança. Coloca neles, Senhor, o conforto em saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, o Senhor é o Deus que olha para os seus filhos, que traz o conforto, que traz a alegria e traz também a calmaria para as nossas tempestades. Ah, meu Pai, que nessa manhã seja uma manhã marcada, Senhor, pela tua palavra, direcionada ao nosso coração, onde nós não daremos crédito à aflição da nossa alma, mas daremos crédito ao nome do Senhor, no qual diz que toda língua confessará, no qual diz que todo ser que vive se dobrará diante do teu nome. Ah, meu Pai, que seja o teu nome, Senhor, a referência e o referencial, o nosso norte no nosso caminho, em nome de Jesus. Te agradecemos, te louvamos e adoramos a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aplauda bem forte o nome do Senhor.